Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. A gente vai continuar aqui nosso curso de Cálculo 3 do período remoto. E hoje eu vou terminar essa parte de sistemas de EDOs com coeficientes constantes homogêneos, tá? Então, da vez passada, a gente fez o caso de autovalores complexos, né? E muito parecido com ordem 2, você toma a parte real e a parte imaginária da solução complexa que você conhece, e aí sai um conjunto fundamental de soluções, por caso n igual a 2, né? Então, dentre todos os casos, o que falta analisar é quando você tem aqui, por exemplo, um sistema 2 por 2, né? Então, é um sistema linear, homogêneo com coeficientes constantes, mas é um caso onde você não vai ter a matriz diagonalizada. Você vai ter alto-valor real, ou seja, vai ser um alto-valor só, e o alto-espaço dele vai ter dimensão 1. Então, você não tem autovetores suficientes para gerar o R2 todo, então ela não vai ser diagonalizada. Então, o que a gente faz nesse caso, né, para obter uma segunda solução linearmente dependente? E aí, de novo, vai ser inspirado lá no que a gente fez para equações de ordem 2, vai ser muito parecido, tá? Então, vamos dar nomes aqui para as coisas. Então, como é um sistema homogêneo, linear, o que eu tenho que fazer é olhar para os autovalores da matriz. Então, vamos dar um nome para a matriz aqui. Então, a matriz A do sistema é essa matriz 1, menos 1, 1 e 3. É uma matriz com entradas constantes. O que eu vou fazer agora é olhar para o polinômio característico dela, né? Então, P de lambda é o determinante da matriz A, tirando lambda da diagonal principal. Nesse caso aqui, o P de lambda, ficou meio pequeno aqui, P de lambda vai ser o determinante da matriz onde eu tiro 1 menos lambda aqui, né? Tiro lambda da diagonal principal, menos 1, 1, e 3 menos lambda de volta. Então, o determinante aqui é bem simples, né? 1 menos lambda, 3 menos lambda, e o produto aqui da outra diagonal é menos 1, né? Com o sinal trocado é mais 1. Né? Então, aqui não vai ter jeito, não é um produto notável conhecido, eu vou ter que desenvolver isso aqui. Então, o que vai aparecer, né? Então, P de lambda vai ser lambda ao quadrado, né? Essa parcela aqui. Então, lambda ao quadrado. Aí eu vou ter menos 3 lambda com menos lambda. Então, eu vou ter menos 4 lambda. E a parte constante aqui vai ser mais 3, né? Então, é 1 vezes 3, 3, e 3 mais 1, 4. Então, tem mais um 4 aqui. Mais esse 1 fora vai dar um 4 aqui. E isso é um produto notável, né? Porque isso aqui é exatamente a mesma coisa que lambda menos 2 ao quadrado. Tá? Então, o polinômio característico é lambda menos 2 ao quadrado. Portanto, só tem um alto valor, né, que é o lambda igual a 2. Então, lambda igual a 2 é o único alto valor dessa matriz A. Isso não quer dizer que ela é diagonalizável ou não, né? Falta olhar para o autoespaço desse cara, mas como a gente vai ver, só vai ter dimensão 1 esse autoespaço. Então, para achar quais são os autovetores correspondentes, a gente vai resolver o sistema homogêneo associado, né? Então, eu tenho que tirar lambda da diagonal principal. Então, tirando 2 daqui da diagonal principal, aqui fica menos 1, e aqui fica 1. Né? Então, a primeira linha vai ser menos 1, e a segunda linha vai ser 1 e 1. Né? Então, linhas múltiplas, né? Como é esperado que tinha que acontecer. Então, o autoespaço do lambda igual a 2, a gente tem que resolver um sistema. Na verdade, no caso, é uma equação só. Então, o sistema homogêneo associado a essa matriz aí, que é o que você obtém tirando 2 da diagonal principal. Então, isso aqui equivale a uma única equação, a equação x mais y igual a zero, que você também pode escrever como y igual a menos x, e aqui você deixa o x livre. X é só variável livre aqui. Então, isso quer dizer, né, que o autoespaço é de dimensão 1, ele é gerado, né, ou seja, ele é o span, ele é gerado pelo vetor 1 e menos 1. Vetor de coordenadas 1, menos 1.
Vou dar um nome para esse vetor aqui, porque eu vou usar ele mais tarde. Esse aqui eu vou chamar de U. E aí, bom, eu tenho um alto valor e tenho um alto vetor correspondente, então eu tenho uma primeira solução, né? Então, esse sistema tem uma primeira solução associada a esse par, né, alto valor e alto vetor. A primeira solução eu vou chamar de x1. Ela é e elevado ao alto valor que a gente achou, que é 2. Então, é 2 vezes o t, né? É o alto valor vezes t, vezes esse alto vetor correspondente, que é o alto vetor de coordenadas 1 menos 1. Então, esse cara aqui, ele é uma solução do meu sistema associada a esse par aí que a gente acabou de encontrar. O problema é que, já que só tem um alto valor e o alto espaço tem dimensão 1 desse alto valor, eu não tenho uma segunda solução desse tipo aqui, né, para completar um conjunto fundamental. Então, eu preciso, de alguma maneira, achar uma segunda solução e que, de preferência, seja linearmente independente com essa. Então, lá no caso de equações de ordem 2, o primeiro palpite que você dava era começar a multiplicar esses caras aqui por coisas que não fossem constantes, né? E a primeira coisa mais simples que não é constante é você multiplicar justamente isso aqui por exemplo, t, né? Então, você propõe, né, um palpite para a solução. Isso aqui é uma mistura, mais ou menos, do método que a gente fez para a segunda ordem com o método de coeficientes a determinar, tá? Porque não só vou multiplicar aqui, como eu vou colocar esse vetor como sendo um vetor genérico, na verdade. Então, um primeiro palpite seria fazer t vezes e elevado a 2t, e aqui, em vez de colocar o vetor 1 menos 1, eu vou colocar um outro vetor que eu não sei quem é, porque eu tenho que ter algum grau de liberdade, né? Porque senão eu não posso esperar que esse t vezes e elevado a 2t vezes o mesmo vetor seja a solução, né? Se você tentar resolver a equação com esse cara, você vai ver que não vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui um grau de liberdade para eu tentar determinar um vetor v que faz com que isso seja uma solução. Tá? Então, v, e de preferência, claro, v é um vetor não nulo, né? Porque se o v for o vetor nulo, isso tudo se anula, x1 igual a constante igual a zero, eu já sei que é uma solução, mas não é linearmente independente, né, com o x1. Então, desculpa, aqui o palpite é x2, não é x1. Estou propondo uma segunda solução. Então, aqui é x2. Então, eu estou de preferência, né, eu quero que esse vetor seja não nulo. Acontece que se você tentar usar esse x2 como palpite, jogar ele na equação e ver se ele pode resolver para algum vetor v a ser determinado, você vai ver que não vai funcionar. Tá? Quando você jogar esse cara na equação, isso aqui vai forçar, para ele ser solução, isso vai forçar que o v seja zero, e aí você não chegou em lugar nenhum, porque a gente justamente quer que o v seja diferente de zero. Então, esse é um exercíciozinho, uma conta. Tenta jogar esse cara aqui na equação e ver que para ele ser solução, obrigatoriamente você teria que ter v diferente de zero. Tá? Então, você não consegue com esse palpite, e aí, bom, então você tem que melhorar o palpite, né? Um dos caminhos é tentar aumentar a potência do t, né? Você começa a aumentar o grau do polinômio que está aqui na frente. Isso é um possível caminho, mas pelo mesmo motivo você vai ver que não vai dar certo. Então, o caminho tem que ser um pouco diferente, o palpite tem que ser melhorado numa outra direção. Tá? Então, eu vou dizer qual é essa direção aqui, e ela é a seguinte. Eu vou manter esse termo, que está aqui, o T, e esse V aqui eu não sei quem é ainda, e vou acrescentar mais um termo nesse palpite, que vai envolver e elevado a 2t, sem o t multiplicando na frente, só que vezes um outro vetor, ou seja, eu vou deixar aqui dois vetores a serem determinados. Então, a segunda parcela do palpite ela é mais simples do que a primeira, mas eu estou pagando um preço de estou colocando outro vetor ainda a ser determinado. Tá? Então, o palpite para a solução vai ter esse formato com V e W, vetores em R2, a serem determinados. E vamos ver se um palpite nesse sentido pode funcionar ou não.
Tá? Então, a gente vai jogar esse cara na equação e vamos ver se ele pode resolver para algum V e algum W. Então, deixa eu escrever de volta aqui quem que é o x2. Então, o sistema, né? Só vamos lembrar que o sistema é x' igual a ax, e o palpite para a solução, né, o x2, a gente definiu como e elevado, desculpa, faltou t aqui, t vezes e elevado a 2t, vezes esse vetor v que eu não sei quem é, mais e elevado a 2t, vezes um vetor w que eu não sei quem é. Então, para poder jogar na equação, preciso derivar esse cara. Então, o x2' de t faz a derivada desse cara, aplica a regra do produto, igualzinho que faz para, como se fosse no cálculo 1. Então, a derivada do primeiro é a derivada de t, então aparece o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vai cair um 2, o t vai continuar aqui, e elevado a 2t vezes v. E mais a derivada do segundo termo, vai cair o 2 ali também, e elevado a 2t vezes w. Então, esse é o x', eu vou substituir ele na equação e vamos ver o que acontece. Tá, então, substituindo na equação, a equação é x' igual a x, né? Então, x', ele é e elevado a 2t vezes v, mais 2t e elevado a 2t vezes v, mais 2 vezes e elevado a 2t vezes w. E eu quero, né, que isso seja igual ao a vezes o próprio x, ou seja, o a vezes t e elevado a 2t vezes v, mais e elevado a 2t vezes w. Então, o a é uma matriz, eu estou multiplicando aqui por uma combinação linear de dois vetores. Então, esse produto é distributivo, né, ele é linear. Então, o lado direito eu posso dar uma simplificada e vamos ver o que acontece. Então, o lado esquerdo eu só vou repetir aqui por enquanto. E elevado a 2t vezes v, 2t e elevado a 2t vezes v, e o 2 e elevado a 2t vezes w. E o lado direito distribuindo, né? Então, t e e elevado a 2t são escalares, né? Então, esses dois caras aqui eu posso colocar onde eu quiser. Então, t vezes e elevado a 2t, a vezes v. E a segunda parcela vai ser e elevado a 2t, a vezes w. E aí, primeira coisa, e elevado a 2t aparece em todas as parcelas, né? Então, esse cara aqui eu posso simplificar. Eu divido por e elevado a 2t dos dois lados, todos esses e elevado a 2t vão embora. E o que vai sobrar? Né? Então, aqui eu vou ter agora v mais 2t vezes v mais 2w igual t vezes AV mais A vezes W. E isso aqui tem que acontecer para todo T. Pois é uma igualdade de funções, então isso tem que valer para todo T. Né? E aí, se vale para todo T, a gente compara dos dois lados o que tem que acontecer então. Né? Então, se a gente rearranjar aqui um pouco os termos, né? O cara que acompanha T do lado esquerdo tem que ser igual ao cara que acompanha T do lado direito. Então, isso aqui está dizendo para nós o quê? Está dizendo que A vezes V tem que ser igual a 2V e os caras que estão sozinhos, né? A vezes W é igual ao que está sozinho do outro lado, que não tem T, que é esses dois juntos aqui, né? O V mais 2W. Então, A vezes W tem que ser igual a V, aliás, 2W, vou colocar assim, 2W mais V. Então, essas duas equações são o que tem que acontecer com relação a esses V's e W's, né? Esses dois caras que eu quero determinar. Mas o que significa isso? Bom, a primeira das equações, ela está dizendo algo para nós, né? Então, a primeira está dizendo que A vezes V tem que ser o dobro do próprio V. Ou seja, o V é um autovetor com um autovalor 2. Mas como a gente já viu antes, a gente já descobriu justamente quem é o autoespaço do lambda igual a 2. A gente já sabe quem são esses possíveis V. Então,
o V ele tem que ser um múltiplo do vetor U, que a gente chamou aqui atrás, né? Então, o alto espaço do lambda igual a 2 é o span do 1 menos 1. São os múltiplos desse vetor U. Então, esse vetor V aqui, eu posso tomar ele como sendo justamente... Eu quero uma solução, eu não quero a mais geral possível. Né? Eu quero uma segunda solução. Então, eu posso tomar o V como sendo exatamente o U mesmo. Não preciso pegar os múltiplos dele. Tá? Então, isso diz para nós que podemos tomar V igual ao próprio vetor U, que é o vetor de coordenadas 1 menos 1. Então, quer dizer, o vetor V, beleza, está resolvido. Mas e quanto ao W? Né? Então, o que eu posso dizer sobre essa equação aqui em relação ao W? Né? Então, eu vou reescrever ela aqui embaixo, e que é essa equação do W. Né? Então, A vezes W igual a 2W mais V, que é a mesma coisa que A menos duas vezes, uma outra maneira de escrever isso, A vezes duas, A menos duas vezes a identidade, vezes o vetor W, ser igual ao V. Né? Então, isso aqui é uma outra maneira de escrever a mesma equação. Se você distribuir esse produto aqui, A vezes W, e identidade vezes W é o W, então é A vezes W menos 2W igual a V, que é o que você obtém pegando esse 2W e passando para o outro lado subtraindo. Então, o V a gente já conhece, o V é dado. Né? Então, o lado direito dessa equação eu conheço, o lado esquerdo eu sei quem é a matriz A, eu não sei quem é o W. Então, no fundo, isso aqui é um sistema linear, ele é não homogêneo, porque o lado direito aqui não é nulo, né? Na verdade, a gente já sabe quem é esse vetor aqui, ele é o vetor de coordenadas 1 menos 1. E essa matriz aqui é a matriz do sistema, é a matriz A menos 2 identidade, que é a matriz que você escreve quando quer achar o autoespaço, né, do lambda igual a 2, né? Então, tem um detalhe aqui, né? Você poderia pensar, bom, mas justo essa matriz aqui, A menos 2 vezes a identidade, como 2 é um alto valor, essa matriz tem determinante igual a zero. Se ela tem determinante igual a zero, talvez eu não tenha esperança de poder resolver esse sistema linear aqui, né? Talvez ele seja a única... Talvez ele seja impossível, né, na verdade, porque ele é não homogêneo. Só que, quando você escreve quem é a matriz estendida desse sistema, aí você lembra quem era a matriz A menos 2 identidade. Né? Então, a matriz estendida desse sistema aí, como que ela é? Bom, a gente lembra que A menos 2 identidade a gente já fez antes. Então, está aqui, né? Menos 1, menos 1, 1 e 1. Então, essa é a matriz A menos 2 identidade. Menos 1, menos 1, 1 e 1. E a parte estendida desse sistema, que é a parte não homogênea, é o vetor V, que na verdade é o vetor 1 menos 1. Que a gente pode tomar V igual a U. Então, a matriz estendida, você observa que as duas linhas dela são múltiplas. Né? Menos 1 e 1, 1 menos 1. Então, multiplicando por menos 1 uma das linhas, você obtém a segunda. Então, na verdade, esse sistema aqui, ele corresponde a uma única equação. Né? Você não precisa das duas. E como vai ser só uma equação, com duas incógnitas, ele vai ter infinitas soluções. Tá? Então, o sistema equivale a uma equação, já que a variável aqui é W, eu vou chamar as coordenadas dele de W1, W2. Então, as equações são menos W1 menos W2 igual a 1. Basta escrever essa equação, a outra é múltipla dessa. Então, posso escrever, por exemplo, uma maneira de escrever soluções é escrever W2, isolando o W2 aqui, né? Ele vai ficar igual a... Passo o W para o outro lado, ele vai ficar menos W1 menos 1. Tá? Então, e o W1 agora fica livre. Ele fica variável livre aqui. Então, como que são as soluções? Né? Qual que é o formato das soluções? Então, W1, W2,
como eu coloquei em função do W1, o W2 é menos W1 menos 1. E aí uma maneira de você expandir isso aqui, né? Você quebra esse vetor em uma soma de outros dois, você pode fazer 0 menos 1 mais W vezes, W1, né? Vezes 1 menos 1. E aí 1 menos 1, que é o nosso vetor U, né? Ele já está aparecendo, ou V, né? U e V aqui são a mesma coisa, né? Os dois são iguais agora. Então, esse é o formato das soluções. Então, quer dizer, tem os possíveis Vs e tem os possíveis W, dá para resolver, então a gente tem soluções sim, né? Então, como que fica o x2 e como que fica, né, a cara da solução, né? Então, daqui a pouco eu vou voltar nesse desenho aqui. Então, como que fica a cara da solução x2? Tá, então, x2 de t, ele é e elevado a 2t, faltou t aqui, né? T vezes e elevado a 2t, vezes o vetor 1 menos 1, que é o vetor u, mais e elevado a 2t vezes o w, né? Então, o vetor w em geral tem esse formato aí. Ele é 0 menos 1 mais w1 vezes 1 menos 1. Então, se você distribuir aqui, você pode escrever x2 igual a t vezes e elevado a 2t 1 menos 1. E aí aqui fica assim, ó, fica e elevado a 2t vezes 0 menos 1 e mais W1 vezes e elevado a 2t, 1 menos 1. Então, essa é a cara da solução, né? Quando você usa a solução geral desse sistema não homogêneo. Só que tem um detalhe. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um múltiplo escalar do e elevado a 2t vezes 1 menos 1. Esse fator, ele já estava incorporado aqui, ó. E elevado a 2t vezes 1 menos 1. Ou seja, o e elevado a 2t vezes o vetor 1 menos 1 é a solução x1. Então, isso aqui, essa última parcela, é o múltiplo escalar da solução x1. Então, isso aqui não te dá nada de novo. Isso aqui é um termo que não vai acrescentar nada para uma segunda solução linearmente independente. Então, essa parcela você pode simplesmente jogar fora. Ignore esse cara pensando que você tomou W1 igual a zero, por exemplo. Então, joga o W1 igual a zero aqui, joga fora esse termo, porque ele não vai acrescentar em nada, e aí você vai pegar x2 como sendo só essa primeira parte aqui. Tá, então, deixa eu apagar isso já. Vou deixar sem essa segunda parcela, porque ela não acrescenta em nada. E aí o nosso x2 de fato, que a gente vai tomar aqui, vai ser esse cara aqui. Tá, então, e aí a pergunta, né? Esse x2, tudo bem, ele é uma solução, mas ele é linearmente independente com a primeira solução? De novo, critério de Wronskiano, né? Então, por exemplo, se você lembra lá quem que era o x1, né? Em t igual a zero, o x1 vai valer o vetor 1 menos 1, que é o vetor u. Em t igual a zero, o que que dá o x2? Bom, anula todo esse primeiro termo, e elevado a zero é 1, e aí sobra 0 menos 1. Então, você tem os vetores 1 menos 1 e 0 menos 1. Esses dois vetores não são múltiplos, então o Wronskiano em t igual a zero é diferente de zero, portanto, elas são linearmente independentes. Tá? Então, isso daqui é de fato uma segunda solução para o sistema, que é linearmente independente com a primeira, então você tem a solução geral, né, que são as combinações lineares dessas duas aí. Então, esse é o palpite que você segue para achar uma segunda solução, né? Então, esse é o formato do palpite que você vai tomar quando você se deparar com uma situação desse tipo. Você vai multiplicar a primeira solução por t, né? Então, moral da história. Aqui está o x1 no fundo, né? Porque a gente viu que o v pode ser tomado como igual a u. Então, você faz t vezes x1 mais e elevado ao alto valor, que é o 2,
vezes um outro vetor que você vai determinar. Tá? Então, o primeiro vai ser sempre o próprio autovetor associado a esse autovalor, você não precisa refazer essa conta. Tá? Então, aqui você vai colocar o autovetor mesmo, mas esse segundo cara você tem que determinar e ele vai ser solução, no caso. Cadê o sistema aqui? Deixa eu mostrar o sistema. Aqui. Então, o W vai ser uma solução desse sistema aqui. Tá? Então, esse W é o que a gente chama de um autovetor generalizado. E ele está associado também ao autovalor 2. Tá? Então, essa equação aqui não é uma equação qualquer, ela é uma equação associada a um autovetor generalizado. E aí, bom, a gente tem a solução x2. Então, aqui está o campo de direções desse sistema. Tá? Se você for fazendo aquele esquema que a gente fez da primeira vez e desenhando as flechas, você vai obter um desenho mais ou menos nesse sentido. Essa reta em azul é a reta na direção do autovetor, que é o 1 menos 1, né? E aí as outras curvas que estão aqui são algumas das soluções desse sistema. A solução x2 e combinações lineares de x1 e x2. Então, as flechas dizem, né, para onde essas soluções estão indo. E aí uma coisa que você percebe aqui, né, só para deixar claro, é que todas as soluções desse sistema, eles se afastam da origem, né? Todas essas soluções apontam para fora, né? E isso é claro, né, porque as soluções, né, têm esse fator e elevado a 2t, né? Então, quando t cresce, e elevado a 2c explode, né? Então, o escalar aqui na frente diz que você está explodindo em módulo, né? Então, você está apontando para o infinito. Então, todas essas soluções fogem da origem, tá? Esse vai ser o aspecto que você vai enxergar aqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.